Boa noite. Estamos começando mais um iMed Lives. Bem-vindos à live desta semana. Olá para quem está chegando agora na live. Essa semana vamos falar sobre pesquisa científica e teremos aqui 3 convidados do nosso núcleo de pesquisa científica do iMed Group que já estão conectando aqui para chamarmos então e começarmos a nossa live de hoje. Vamos ter o Dr. Alexandre Toledo Maciel, o Dr. José Gustavo Parreira, o Dr. Luiz Alberto Cerqueira Batista Filho, e vou convidá-los aqui para entrar na live e aí eu faço as apresentações formais então de cada um deles. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Olá, boa Olá, noite. Luiz. Boa noite, boa Só noite. aguardando aqui o Dr. Alexandre agora. Perfeito, vamos aguardá-lo. Ele... Vamos chamá-lo aqui para se juntar a nós. Bom, enquanto a gente coloca aqui o Dr. Alexandre, vou apresentar então o Dr. José Gustavo Parreira, então, que é cirurgião geral e do aparelho digestivo, com atuação em cirurgia do trauma na AMD, mestre e doutor em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor adjunto do Departamento de Cirurgia, também da FCM Santa Casa, e médico IMED desde 2022 e participando do núcleo de pesquisa em 2023. Pode dar as boa noite aí, Gustavo, por favor, Parreira. Cara, obrigado, Tim. Obrigado. Tá faltando o nosso chefe aí, o Alexandre, Tá né, chegando, Luiz? a gente Mas já está apresenta chegando ele. aí. O Luiz daqui a pouco Isso aí, está chegando. Mas de qualquer maneira, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar participando da live, mas mais do que isso, né? Participar da oportunidade de estar no IMED Group, tanto na parte da assistência no Hospital São Valos, departamento de educação no DECO, participando dos cursos Impact, né? E tenho a maior honra de participar do Kuchen, com o Dr. Isola também, e com o Luiz e com a Atol na parte da pesquisa, né? Então, estou assim, muito feliz com essa oportunidade e vou trabalhar ao máximo aí para a gente conseguir juntos chegar nesses objetivos que a gente vai Boa. conversar hoje, né? Obrigado. Obrigado, Parreira. Aqui vamos falar então, apresentar aqui o Dr. Luiz Alberto Cerqueira Batista Filho, então, médico graduado pela UERJ em 2007, residência em cirurgia geral e especialista em medicina intensiva pela Unifesp AMEB em 2015. Também é fellow do Sunnybrook Hospital do Canadá em 2022, não é? E também é instrutor e idealizador aí do Practice, também aqui junto com o Deco. E boa noite aí, Luiz. Umas palavras. Boa noite, Cheng. Boa noite a todos aí que estão assistindo a live. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade da gente expor um pouquinho do nosso trabalho no departamento de pesquisa. É uma grande honra para mim trabalhar numa empresa que valoriza a pesquisa, que dá valor ao conhecimento. Acho que a gente tem a oportunidade aí de fazer o nome da IMED crescer e também valorizar a pesquisa, né? Que é uma coisa que no Brasil é uma coisa que não é tão valorizada quanto deveria. Eu acho que fora do Brasil as pessoas têm mais oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa avançado e tem mais tempo para isso e mais recursos para isso. No entanto, embora a gente saiba que é uma grande luta levar esse tipo de projeto para frente pelos diversos problemas aí que a gente enfrenta,
mas eu estou muito empolgado, acho que dá para fazer muita coisa bacana e, afinal de contas, a gente trabalha aí com um grupo de médicos aí de milhares, né? 6 mil, 7 mil médicos atualmente no IMED Group. Certamente tem gente que está interessada em fazer parte de pesquisa científica. E para nós, acho que será uma grande honra poder ajudar e poder fazer o pessoal participar e se engajar nesses projetos e ser um facilitador nesse sentido. Muito bom, muito obrigado aí, Luiz. É isso aí. Eu acho que é um ponto, uma live bastante importante, interessante sobre pesquisa, não é? Isso. E por isso que a gente trouxe esse tema hoje aqui para a gente conversar um pouco. O chefe aí, o doutor Alexandre, acho que está com algum problema aqui com a câmera, mas daqui a pouco a gente está tentando resolver os problemas técnicos. É isso, é live, é assim mesmo. Mas a Acontece. gente já tá trabalhando para isso, né? Mas enquanto isso, a gente pode começar conversando um pouquinho, né? Acho que vocês fazendo parte realmente aí do núcleo e representando muito bem aí o núcleo de pesquisa da EMED. Para começar a conversa, só para esquentar um pouquinho, perguntar assim, por que fazer ciência, não é? Então, qual que é a importância? Não sei quem quer Nos começar a dias de falar um pouco hoje. sobre isso. Quer começar, Então, Luiz? vamos Fica lá. à vontade. Eu acho que fazer ciência, quando a gente está falando de medicina, é uma coisa que... Bom, para falar de medicina, a gente tem que falar de ciência, né? Então, assim, todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia vem acumulado aí de séculos. Acredito que a gente tem que tentar espalhar o conhecimento de alguma forma e também criar conhecimento, né? E todos nós aqui fizemos faculdade de medicina com o intuito de cuidar dos pacientes. E a medicina hoje ela é feita baseada em evidências, certo? A gente tem que espalhar essa medicina e fazê-la florescer, para a gente conseguir fazer o melhor pelos pacientes e rejuvenescer o nosso amor pela medicina, porque todo dia acho que a gente sai de casa tentando ajudar as pessoas e a melhor forma de fazer isso, sem dúvida, é com a medicina baseada em evidências. Eu acho que muita gente tem essa vontade realmente de desenvolver esse lado pesquisador, esse lado cientista, e nós estamos aqui para isso. Eu acho que eu vejo dessa forma. Acho que pode ser um pouco romântico, vamos dizer assim, mas eu acho que todos nós aqui que estão na live e até que tem essa paixão pelo cuidado do paciente, tem um pouco disso ainda dentro de si e eu espero manter isso dentro de mim ainda por muitos anos. Muito bem, isso aí. E Parreira? É. Eu acho que essa colocação é super interessante a gente começar conversando sobre ciência, né? Eu vou roubar uma definição de ciência aqui que diz o seguinte, ó: ciência representa todo o conhecimento adquirido através de estudo, pesquisa, prática, baseado em princípios certos. Esta palavra deriva do latim ciência, cujo significado é conhecimento ou saber. Então, a ciência nos dias de hoje, ela nos diferencia daquela idade negra em que a gente fazia o que queria e achava que estava fazendo a melhor coisa. O método científico, ele está aí para pôr à prova as nossas ideias, né? Então, hoje em dia, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui se submeteria a um tratamento por uma droga que não tenha passado por todos os testes, todos os tipos de trials até que ela chegasse realmente comprovada e seja segura, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que valorizar a ciência, é por isso que a gente não pode esquecer disso. Como que eu coloco assim, a gente viveu a Idade Média, eu tenho muito medo, né, Cheng e Luiz, que a gente esteja voltando para a Idade Média, né? Hoje a gente tem acesso no Instagram a uma série de páginas, de conhecimentos, e que você vai ver não tem base nenhuma. A melhor evidência científica que é colocada ali é opinião. baixa. Sim. Opinião. E ali a pessoa encara aquilo como certo, começa a aplicar aquilo, e daí você vê, de repente, acidentes e, enfim, uma série de coisas que, né, sem nenhum cunho político, podem acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que traçar, a medicina de hoje ela não permite um rumo diferente daquele que é baseado em evidências. Claro, a melhor evidência, você pode me dizer,
não tem aquele estudo de paraquedas. Lembra aquele estudo do paraquedas? Que não tem um estudo comparativo dizendo que se é melhor pular de paraquedas ou não, né? Mas, enfim, a melhor evidência disponível tem que ser Muito bem, utilizada. realmente, né? A gente não precisa necessariamente para algumas coisas que a gente pensa, né? Fazer um estudo randomizado, Uhum. multicêntrico, mas isso é importante para muitas outras coisas, obviamente, aí que a gente aplica no nosso dia a dia, né? E aí para essa ciência realmente também é a importância dela dentro da prática médica, né? Estou tentando pôr aqui o doutor Alexandre dentro da live, mas realmente ainda não está conseguindo a conexão. Será que Acho ele que a gente está já no está falando celular? com ele, mas Será que parece que ele está com está problema com. na câmera. Então parece que é unable to join. Eita. Mas vamos lá. A gente vai seguindo e Ô, daqui a pouco Vamos ele dando. se junta a nós, né? ô, Não sei, Tiago, Luiz, talvez. Fala, pode falar. eu até queria fazer um adendo aí. Eu acho que Uhum. o que o Parreira falou é perfeito, eu concordo plenamente. Mas eu ainda vou além. Quando você está numa instituição em que você tem pessoas que valorizam a ciência e valorizam o conhecimento, você muda completamente o patamar de uma instituição, entendeu? Eu costumo falar para os meus alunos aqui no Prex o seguinte: o que torna Harvard não é o prédio que é perfeito, que é cheio de tecnologia, não é isso. O que torna um local como um local é, top em termos de conhecimento e desenvolvimento de ciência é a cabeça das pessoas que estão ali dentro. Então, assim, quando você está num local em que as pessoas valorizam conhecimento e tentam produzir conhecimento, você diferencia completamente um local do outro. Não é à toa que tem faculdades que são mais difíceis de entrar, que são mais disputadas, justamente porque você tem mentes ali que dão valor a isso, que fazem a instituição crescer. Eu acho que a nossa responsabilidade, fazendo parte de um departamento de pesquisa dentro de uma empresa como a IMED, ele é muito grande. Porque, de certa forma, nós estamos levando essa bandeira nas nossas costas e no nosso ombro. E isso, eu vou até fazer aí Uhum. um paralelo, uma parceria até com vocês do DECO. De certa forma, todos nós aqui carregamos um pouco disso, entendeu? Quando a gente está dando uma aula, quando a gente está escrevendo um artigo, e as coisas andam juntas, né? Educação e produção de conhecimento científico andam completamente juntas. Então, é uma responsabilidade, eu diria que é uma honra, e eu espero que a gente consiga atingir essa missão, mesmo nós sendo aí poucos, nós somos 3 agora, mas espero que com o desenvolvimento agora das nossas redes sociais e, enfim, de tudo que a gente está fazendo para o departamento crescer, mais pessoas se agreguem e a gente consiga levar essa bandeira adiante. Muito bom. E eu acho que é importante, Luiz, é isso que você falou também, é um pouco essa divulgação e falar da existência, né? Talvez muita gente aí não saiba, né? Ou tem pouco conhecimento realmente. E aí, de novo, a primeira informação é o primeiro ponto de partida, assim, né? E como você falou, pesquisa científica, ciência, educação, e com o objetivo de ter impacto realmente naquilo que a gente faz no dia a dia, na saúde, dos cuidados dos nossos pacientes, é isso que a gente quer, né? E por isso que a gente precisa desse embasamento para isso, né? Vocês querem falar um pouquinho, então apresentar um pouco o núcleo de pesquisa científica mesmo da IMED? Um pouquinho mais formal? Eu acho que a maior tristeza é que quem Mais está nesse tempo. núcleo, quem nasceu, fez, digamos que esteja há quantos anos, Luiz? Você que conhece a história maior do que eu, aí o Luiz está um pouco mais de tempo na IMED. O do Dr. Alexandre Toledo é a raiz no núcleo. Fala um pouco do Ale aí, Bom, do então eu vou Atol falar para um gente, pouquinho. Luiz. O doutor Alexandre Toledo iniciou esse projeto aí, pelo que ele me falou, desde 2013. Né? Exato. O Atol é uma pessoa muito, muito capaz nessa área. Ele já possui mais de 40 artigos científicos publicados, né? E para mim foi muito interessante entrar nesse departamento de pesquisa, que agora é, a gente chama de núcleo de pesquisa científica aí, por um acordo nosso aí com o pessoal do marketing. Achei que ficou muito bom. Mas o Alexandre ele já tem mais de 40 artigos em revistas Q1 do Cimago, né? Então, não é fácil publicar nesse tipo de revista, nesse tipo de journal. Então, já havia todo um trabalho sendo feito e assim, nós dois
chegamos aqui, acho que para agregar ao Alexandre, para a gente ajudá-lo aí a levar o núcleo de pesquisa para um patamar adiante. E agora a gente está com esse projeto novo aí de redes sociais, em que a gente vai poder, inclusive, divulgar um pouquinho esse trabalho que já foi feito previamente, que a maior parte das pessoas da empresa, inclusive da liderança, não sabiam que isso existia. Eu próprio não sabia, como eu estou dizendo. Então, foi uma surpresa maravilhosa para mim saber o que já tinha sido feito e poder agregar. E, enfim, agora estamos aí numa nova fase de divulgação do passado, que é muito bom, apesar de muita gente não ter esse conhecimento. Um presente que é promissor, que agora tem mais gente para ajudar nesse sentido, eu espero conseguir colaborar. E um futuro que eu espero que seja de integração, que mais gente tenha vontade e venha agregar a esse projeto novo aí. Acho que seria mais ou menos isso. Muito bom. Isso aí, Parreira. Só para falar uma coisa assim, pessoal que É. está na live aí vendo, podem mandar as perguntas também, fiquem aí à vontade. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui do Isla, mas Parreira, pode complementar aí um pouquinho o que você queria falar. Daqui a pouco a gente já responde aqui a pergunta do Isla. Temos aí uma ideia de o Alexandre, quando convidou a mim, convidou ao Luiz, né? Basicamente nós entramos esse ano, né? Nesse ano. E pegamos já uma coisa bem estruturada do ponto de vista de produção científica. Ele já tinha a sua linha de pesquisa, estava produzindo, mas a ideia do Alexandre, quando nos convidou, é expandir isso como uma oportunidade para ter gente para auxiliar a quem queira fazer pesquisa. Então, mais até do que a gente publicar os nossos trabalhos, o núcleo de pesquisa busca parcerias com qualquer médico da IMED, fora da IMED, coordenadores. Então, a gente tem um tripé aqui que a gente colocou. Então, você tem basicamente suporte de pesquisas membros da IMED, desenvolvimento de pesquisas próprias, nossas, minha, do Luiz, né? E suporte a pesquisas externas. Né? Então, são situações que vão se desenvolver com o tempo, né? E a gente vai ter aí grandes oportunidades. Então, basicamente, a visão, né, do núcleo de pesquisa sendo a IMED a empresa do tamanho que é bem provável que tenha muita gente que pensou em desenvolver pesquisa. E talvez tenha encontrado dificuldade de colocar na plataforma Lattes, fazer o projeto de pesquisa. Poxa, será que o método está legal? Será que que tipo de teste estatístico a gente vai utilizar? Qual revista eu vou mandar? Putz, mas isso dá muito trabalho, eu não vou... desistiu. Entendeu? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso. E nós estamos aqui para dizer o seguinte, não, põe teu paper com a gente. Eu não quero ser o autor, o Luiz não quer ser o autor, não é objetivo ser o autor desse paper. A gente quer que você seja o autor desse paper e a gente quer que você publique e esteja lá o nome da IMED, né, como a empresa que te deu essa chance de publicar. Essa é a ideia, e eu acho que tem um potencial incrível, né? Pelo número de serviços que você tem, médicos da IMED, os coordenadores com a capacidade que tem, é uma questão de tempo. Né? Nós estamos começando agora esse trabalho de divulgação do grupo, os objetivos, como é que a pessoa faz para entrar. Eu tenho certeza que a coisa vai crescer. Sim. É isso, né, não, Luiz? eu acho que uma coisa mais, exatamente isso. Inclusive, eu vou até citar exemplos aqui. A gente já está tendo pessoas que, por exemplo, têm trabalhos de revisão. A gente teve uma revisão agora de pneumonia comunitária muito bem escrita por um membro da liderança do IMED Group, que trouxe esse trabalho para nós. Nós ajeitamos ele num formato, vamos dizer assim, publicável. E a gente já submeteu e o trabalho já está praticamente aceito por uma revista científica internacional. Então, a gente tem toda essa parte também dos artigos originais, em que você vai fazer pesquisas, enfim, prospectivas, retrospectivas, enfim, você pode fazer uma série de coisas. Mas a gente está tendo também pessoas que estão trazendo trabalhos, às vezes, já prontos e que elas queriam publicar e a gente está dando ajuda nesse sentido. E essa facilitação, né, e Luiz? uma coisa, por exemplo, que até está sendo muito positiva para mim, hoje mesmo eu trabalho aqui no Hospital de Cidade de Tiradentes. E eu tenho muitos alunos aqui da FASM, né,
da Faculdade de Santa Marcelina. Eles estão chegando para mim com trabalhos aí muito bacanas, de diversas áreas da clínica médica e de outras áreas, que eles gostariam de publicar e nunca ninguém deu esse suporte para eles. Para mim, é uma alegria, é um prazer. Inclusive, eu deixo aqui o convite a todos que estão assistindo, que têm desejo de realizar algum tipo de pesquisa, e aí entram revisões, entram relatos de caso, entram às vezes até comentários. Eu mesmo tenho publicações científicas em revistas internacionais que são puramente comentários. Eu tive um trabalho agora aceito que fala sobre a terapia intensiva em países em desenvolvimento. Esse trabalho foi aceito, deve estar saindo para publicação acho que até a semana que vem. É um comentário. Eu não precisei fazer um artigo original, que foi uma coisa que queria me demandar, de repente, 1, 2 anos para eu fazer. Uma coisa simples, mas não deixa de ser ciência. Houve toda uma revisão de trabalhos científicos já publicados para a gente poder fazer esse comentário em revista internacional. Então, deixo aqui o convite, como membro do Departamento de Pesquisa e MedGroup, para que todos participam e venham até nós com ideias novas ou mesmo trabalhos já prontos, que a gente está totalmente aberto à participação. E inclusive, ressalto, como a gente está numa empresa de gestão, e nós estamos aí em cerca de 80 serviços espalhados aí por São Paulo e até outros estados do país, deixo o convite aos coordenadores, que são pessoas que, enfim, podem ter um papel de liderança até nesse sentido, de encabeçar projetos de pesquisa e fazer essa parceria com a gente. Nós queremos muito isso. Esse talvez seja o nosso objetivo número 1 nesse ano de 2023. A integração do departamento de pesquisa o máximo possível dentro da nossa empresa. Muito bom. O Isola está comentando aqui, não é? Para quem tem pouca experiência em publicação, entender o caminho das pedras é muito importante, não é? Eu acho que esse é um papel fundamental que, como vocês estão colocando, realmente, de facilitadores, realmente, não é? Deste processo, e porque muita coisa acontece, como vocês disseram, né? A gente está em inúmeros projetos, inúmeros hospitais, inúmeros médicos, inúmeros pacientes, não é? Agora o que precisamos, às vezes, é um pouquinho juntar as coisas para realmente conseguir demonstrar alguma coisa, né? Eu acho que isso pode ser um caminho bastante interessante. A gente tem pessoas agora, então, voltadas para ajudar nesse sentido. Então, convido realmente todo mundo aí a contactar o núcleo realmente para ajudar nesse sentido, e todos que quiserem fazer alguma publicação, né, acho que é bastante válido, né? Até eu achei assim, interessante, Luiz, o que você falou, assim, claro que existem vários tipos de estudos, né, diferentes tipos, e talvez, não sei se o Parreira ou se o Luiz querem falar um pouquinho sobre isso, porque assim, isso vai desde o que você falou, né, uma revisão bem feita é muito importante também, até realmente aqueles trials multicêntricos randomizados. Não sei se talvez vale a pena assim, para o pessoal mais novo organizar um pouquinho as ideias em relação ao que tipos de estudos a gente pode ser feito, não é? Eu acho que pode fazer. Do ponto de vista aí mais concreto. A gente quer ideias. Entendeu? As ideias são as mais importantes. Que você começa o teu estudo científico com uma pergunta. Né? O teu estudo científico fez uma pergunta. Será que fazer profilaxia de TEV em doente com trauma de crânio grave, qual que é o melhor momento para começar? Será que se eu começo antes, eu posso sangrar, né, dentro do crânio? Se eu começar depois, a incidência de TEV aumenta. Como que eu vou saber disso? Né? Então, essa é a pergunta. Então, o primeiro passo, quando você vai querer fazer um estudo científico e a pessoa vem, por exemplo, a mim para conversar, e quem já veio sabe que eu sou duro nisso, falar, ok, então nós vamos estudar. Vamos estudar juntos, abre aí o Google, abre o PubMed, vamos ver o que alguém quis dizer. Cara, alguém já respondeu essa pergunta, você pode ter certeza. Só que, a hora que alguém respondeu essas perguntas, ela deixou em aberto. Olha, mas, na discussão do paper, a gente precisa ver isso. Então, você vai indo até onde a pesquisa foi e vai tentar seguir a linha de raciocínio daquelas pessoas que já publicaram com uma nova ideia. Então, a partir do momento que você tem a ideia, você faz a revisão bibliográfica, o próximo passo é, ok, a pergunta é esta. Como eu vou responder a pergunta?
Como é que eu respondo? Com método. Método. Então eu vou sentar e vou ver quais são as possibilidades de estudos que eu tenho. E aí, Shen, respondendo a tua pergunta, eu vou desde do que chama de trial vamos de revisão sistemática, das revisões sistemáticas, as meta-análises, os trials, estudos prospectivos, controlados, enfim, estudos prospectivos, observacionais, estudos retrospectivos, caso-controle, revisão de caso, opinião pessoal e o que mais interessante de tudo, Luiz, você vai dar risada, mas é verdade. O que o médico procura hoje? Diretrizes do consenso, Sim. não é assim que o cara procura? Cara, é a evidência mais fraca que tem. É evidência tipo opinião pessoal. Quando você vai ler, a gente não pode perder de visão que o melhor artigo é o trial prospectivo, né, randomizado, esse que vai dar a resposta para você. Ele tem força para te dar a resposta. Não é o consenso da sociedade tal. Claro que é importante você ler o consenso da sociedade tal, mas como uma opinião de especialistas, né? E, assim, daí você vai ver o método, né? O que eu vou fazer? Com o método feito, aí você vai escrever seu projeto de pesquisa, então você já tem a pergunta, você já tem o objetivo, você já tem a revisão bibliográfica, você já tem o método, você vai escrever esse projeto, né? Muitas vezes é aí que para. Né? Eu sou de uma época que muitas vezes se coletava dados antes do projeto de pesquisa. Hoje também isso não é mais possível. A gente tem que fazer o projeto, a gente tem que pôr na plataforma Brasil, a gente tem que pegar a folha de rosto, assinar todo mundo a folha de rosto, vai para a comissão de ética, como quando o comitê de ética dizer para você, ok, pode começar, tá aceito. Né? Às vezes não é tão fácil assim, Sim. né, Luiz? Vai, volta, vai, mas enfim, pode começar, daí você começa a coletar o dado. Entendeu? Começou a coletar o dado, é aquela fase de coleta, daí aos poucos você vai parar, vai analisar esses dados sob a luz da tua estatística, né? E aí, com os dados na mão, você vai escrever o paper e, escrevendo o paper, você vai submeter à revista. E aí, a parte mais difícil começa, né, Luiz? Quer falar da submissão? Como é que são as submissões aí, na tua experiência? Geralmente, é assim, você toma tanta paulada, eu geralmente, quando submeto, eu recebo um monte de paulada, fico bravo, mas não quero nem responder. Espero uma semana, eu leio de novo, falo, até que o cara estava certo, né? Até que, sim. né? E realmente, quando você submete, você tem que estar preparado para levar a paulada, né? Tem até aquela piada, né? De que o revisor 2 é sempre o odiado. O primeiro, ele é o cara que é o bonzinho, que vai elogiar o que você está fazendo. O 2 é uma pancada. O 3 é moderado. Mas, assim, eu acho que a gente pode ajudar muito nessa questão da submissão na plataforma Brasil, guiar aí a pessoa que está com uma ideia bacana, ajudar a desenvolver essa ideia e pensar numa forma factível de botar ela para frente. Né? Porque muitas vezes, hoje foi até um tema da nossa reunião, a gente faz uma reunião do departamento de pesquisa toda quinta-feira. Hoje a gente estava até falando que a gente tem muitas ideias, mas você pensar numa ideia e você realmente tirar ela do papel são duas coisas completamente diferentes, né? E nós nos comprometemos aqui no núcleo de pesquisa a pegar a ideia que você, por acaso, venha a ter e pensar junto com você em como realmente efetivar isso daí. É isso que a gente quer fazer, tá? E acho que nós temos um potencial enorme. Poxa, como o Tiago falou aí, são muitos médicos e muitos pacientes aí para a gente explorar pelo tamanho do IMED Group, né? Muito bom. Então, vamos lá, vamos tentar botar isso para frente. Mas eu acho que é bastante importante isso que a gente falou e que o Parreira explicou um pouco dessa questão do qual a nossa pergunta, não é? Qual que é a pergunta base, qual que é a nossa hipótese que a gente está indo atrás. Eu acho que às vezes fica um pouco aquém a questão de escolher o melhor método, não é? A boa metodologia para tentar responder aquela pergunta, né? E obviamente que isso que você fala, antes a gente colhia dados e depois via o que acontecia, mas na verdade tem que ser o contrário mesmo, né? É isso aí, a gente tem que formular a nossa pergunta, qual que é a nossa ideia, qual que é a nossa pergunta. Agora vamos atrás do método, qual que será o melhor método para a gente tentar resolver ou responder em parte essa pergunta, né, que a gente quer colocar.
E toda essa fase de Uhum. planejamento, e que vocês estão aí também juntos para ajudar, eu acho que é fundamental, né? A fase de coleta, a fase de execução, depois se você fizer um planejamento, claro que vai demorar algum tempo, que quando ele é bem feito, mas isso te facilita muito, muito mesmo depois a fase da execução, né? A fase de coleta, a fase de tudo mais, né? Porque senão você fica indo e voltando, né? E depois você fala, putz, agora faltou aquilo, aquele dado, e agora, não é? Então, às vezes a gente. É a mesma coisa numa situação crítica. Às vezes, aquele timeout, 2 segundos, 5, 10 segundos, 30 segundos que a gente tem para colocar as ideias em ordem, para a gente fazer uma boa execução. Então, acho que isso é importante do ponto de vista de metodologia científica também, não é? Para ser colocado em relação a isso, não é? E depois aí para frente, né? O que vocês falaram, claro, que a própria questão da submissão e tudo mais, que tem todo um caminho também a ser percorrido, e eu acho que o Luiz tem Uhum. bastante experiência já um pouquinho nessa jornada, né, Luiz? A escolha da revista é uma arte, né? Porque você pode fazer o trabalho mais sensacional do mundo. Se você não escolhe a revista adequada, a tendência é que você não tenha sucesso na sua empreitada, entendeu? E então isso é um debate sempre que a gente tem, dependendo do trabalho que a gente fez, de buscar aí é, a publicação que vai estar mais de acordo com aquilo que você quer mostrar para o público. Por exemplo, essa revista aí Uhum. que eu vou publicar agora é uma revista, publiquei numa revista africana, porque era uma revista, o tema era terapia intensiva em países em desenvolvimento. Então, nada melhor de quem está nesse meio para divulgar aí o meu comentário. E a mesma coisa se aplica para os estudos originais também, né? Então, nesse ponto, acho que nós podemos dar uma ajuda com certeza. Muito bom, muito legal, muito bom. E o que vocês acham que são as limitações talvez mais comuns que vocês veem aí no dia a dia encontrada para estudos de pesquisa mesmo? Assim, vocês falaram, claro, que às vezes essa questão de conseguir organizar, assim, tem as ideias, mas falta colocar isso no papel ou organizar um pouco, tem um caminho ali das pedras, que nem o Isalo falou, não é? Mas além disso, o que vocês acham que possa ser algumas dificuldades que as pessoas no geral possam ter e que aí vocês também podem ajudar de alguma forma, né? Olha, Quer falar, Luiz? eu vou falar um Começar você pouquinho. ou Então, não? acho que assim, uma dificuldade que a gente tem, então, isso é uma coisa que a gente tem visto esse primeiro semestre aí. Nós temos muita vontade, por exemplo, de publicar coisas na área de gestão, que é o carro-chefe da empresa. Não é fácil, porque você tem que realmente pegar dados, às vezes, das instituições, né? Instituições de saúde, e tem que ter aprovação também dos comitês de ética, etc, etc. Para responder perguntas, às vezes, que são muito boas, são necessárias de serem respondidas, mas a gente precisa da aprovação. E então, assim, se tiver algum gestor participando, etc., que queira colaborar com a gente nesse sentido de abrir a instituição dele para que a gente possa fazer pesquisa na área de gestão, seria muito interessante. A gente, por exemplo, pensou num trabalho em que a gente correlacionasse NPS do pronto-socorro, dos pacientes, obviamente, e número de médicos que estão atendendo na porta. Será que isso teria um impacto? Será que o NPS melhora com o número de médicos que está atendendo na porta? Melhora com a redução do tempo de espera no pronto-socorro? Nós temos muita vontade de levar esse tipo de projeto para frente, porque realmente eles são projetos que, tipo assim, praticamente ninguém fez e iriam agregar bastante para a nossa empresa, que é uma empresa que trabalha muito com isso. Então, eu acho que essa seria uma dificuldade bem importante. Eu acho que as limitações de pesquisa, elas são muitas, né? Tipo, dá para a gente falar a noite inteira aquele problema que você vai ter em pesquisa. Eu dividiria eles em vários. O problema da pesquisa em si, então, sei lá, a gente está falando, por exemplo, em conseguir a liberação do comitê de ética para estudo de uma droga diferente. Tá? É uma limitação.
a gente tem dificuldade de análise, por exemplo, a doença é muito rara, então você tem que fazer estudos multicêntricos, todos os centros têm que ter uma mesma plataforma de tratamento, é outra dificuldade. Dificuldade Você pode ter situações isso é outra parte, é financeira. O financiamento da pesquisa é extremamente importante nos dias de hoje. E eu acho que é aí que está a diferença entre você fazer pesquisa do ponto de vista profissional, né? E aquela, sabe, eu acho que no Brasil, muitas vezes, até a gente não leva tão a sério a pesquisa. Entendeu? Quantas vezes lá chega algum aluno e diz assim, vamos fazer um trabalhinho para a gente levar no congresso? Daí, é legal, e como é que nós vamos fazer? Não sei, não me importa levar no congresso. Sabe como? Não é assim. Não é assim que a gente está fazendo pesquisa. Isso não é pesquisa. Pesquisa você tem uma linha, você tem uma pergunta, você fazer um método para responder aquela pergunta, chegar até um limite, propor um novo trabalho, com uma nova pergunta para responder com o método adequado. E isso é pesquisa. E aí você precisa de tempo e você precisa de dinheiro. Então, quando as pessoas me procuram para fazer estudos, eu digo assim, qual é o tempo que você tem? Eu faço plantão, faço isso, faço aquilo, não vai dar certo. Não, eu vou fazer no meu plantão, não vai dar certo. Eu vou fazer no final de semana, não vai dar certo. Você tem que pegar um período da tua semana, 3 horas que seja, 4 horas, e ali você fecha e faz. Então, uma das dificuldades que eu mais vejo é a gente como é que vai? Subjugar, né? Ou vamos pensar assim, a gente não levar a sério que pesquisa dá trabalho. Dá trabalho. Né? Então é importante você entender isso, saber com quem você está lidando, propor um tempo para você fazer e ter, né, muita rigidez naquilo que você se propõe. Porque senão não sai. Já vi caras com ideias brilhantes que não saíram do papel, como o Luiz colocou muito bem. Então dá para a gente falar muito de dificuldades, né? Mas eu gostaria de falar de facilitação. Essa era o gancho, né? Que eu ia falar agora. Você falou das dificuldades, eu acho que tem que falar. Exatamente. Então, como que a gente pode fazer? Porque senão o pessoal vai sair como aqui da live e falar assim, desencana, é muito difícil, né? A gente tem aqui uma listinha aqui de coisas que a gente fez quando se propôs a fazer propor essa proposta do núcleo de pesquisa. A gente se propôs a fazer uma análise, olhar para o nosso espelho e ver quem nós somos e o que nós podemos fazer, né? Então, o suporte de pesquisa, membros da IMED, de todos os nossos núcleos, eu vou focar nisso. Então, você é membro da IMED, você quer fazer uma pesquisa, o que nós temos para te ajudar? Primeiro, nós podemos desenvolver projetos de pesquisa em conjunto. Nós podemos checar o método e a viabilidade do projeto. Já aconteceu do cara chegar para você, eu quero fazer isso. Eu falei, não perde seu tempo, não vai dar certo. Eu quero estudar a porcentagem de lesão de uretra em doentes com fratura complexa de pelve. Fantástico, onde você vai fazer? No Hospital Salvá-los. Não vai dar certo, porque chega um a cada 3 meses, entendeu? Orientação quanto à busca de fomento, que é o que o Luiz falou. Ok, quero fazer um estudo. Onde que eu vou atrás? CNPq, FAPESP, privados, enfim. Auxílio na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Não é tão difícil colocar e a gente pode fazer com tranquilidade, né, utilizando da própria CPF do pesquisador ou de alguém do nosso grupo. Né? Suporte na análise de dados, incluindo bioestatística básica intermediária. Isso é uma das coisas que é mais importante que eu acho, sabe, Cheng, Luiz? Nós não somos bioestaticistas. Nós somos médicos. Eu não sou. Eu estudo bioestatística desde os 22 anos que eu comecei a fazer trabalho, eu estudo bioestatística. Já li um monte de livro, mas não sou. Não tenho a credencial. Então, a gente tem que saber o nosso limite em bioestatística. Porque a partir do ponto, vamos fazer um teste de normalidade da amostra, vamos aplicar um teste de T quando for uma amostra normal, vamos aplicar um teste não paramétrico quando for uma amostra normal, vamos fazer um T de estudo, legal. Vamos fazer uma revisão logística, legal, tem parâmetros para isso. Não, mas vamos fazer uma análise pareada, não dá, não tem como. Então você precisa de um profissional. Então, nós do grupo, não é que a gente se propõe a fazer estatística. Não, mas a gente diz, aqui, cara,
aqui você vai precisar de um profissional. E talvez a gente precise de recurso para contratar um profissional para te dar essa resposta. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é finalizar o manuscrito, né, com o objetivo de publicação, utilizar, né, fazer uma das coisas que para mim foi uma mudança na história de todos os trabalhos científicos, que foi os softwares de referências bibliográficas. Eu passei anos da minha vida tirando uma referência daqui, passando para lá, mudando o número daqui, passando para lá, fazendo isso. Hoje o software faz tudo sozinho. Então você tem que aprender a usar o Mendeley, alguma coisa dessa, e a gente te ensina. Né? Escolher o periódico e submissão, né? Impedir que você mate o primeiro, o segundo revisor, espere um pouco. Né? Porque geralmente o trabalho deles, it's their job. It's their job. Eles têm que criticar você. Porque se o cara... Qual que é o maior problema, a maior derrota nossa? A maior derrota não é receber a crítica, é receber o não do editor. Se você manda para a revista, parabéns, muito obrigado, isso tudo é muito legal, mas por motivos, nós não vamos rever. Tipo, eles não revisaram. A hora que você manda para o cara, ele revisa e manda a crítica de volta, você já é ponto, score. A gente vai pegar essa crítica, vai, né, colocar no trabalho e vai submeter ali ou em outro lugar. É isso, né, Luiz? Alguma coisa mais não, que eu esqueci eu aqui? acho que é Não. por aí mesmo. Eu queria só destacar que você falou muito bem aí da questão do tempo. Quando eu estava no Canadá, uma coisa que me impressionou muito foi o seguinte. Os meus chefes que estavam lá no Sunnybrook Hospital, eles tinham basicamente uma semana por mês em que eles tomavam conta da UTI, né? Então passavam visita com os fellows, passavam visita com o residente, ficavam responsáveis por plantão noturno. Obviamente eles não ficavam em loco na UTI, mas estavam por perto e nós, fellows, ficávamos tomando conta da UTI. E as outras semanas que eles tinham, eram absolutamente livres para tocar projeto de pesquisa. Então aí você vê a diferença de envolvimento com pesquisa entre, né, as nossas instituições aqui e as lá de fora. Não é a troco de nada que a maioria das publicações saem de outros países, né? Nós não damos esse valor todo. A gente fica muito tempo envolvido realmente tocando o dia a dia da assistência e dedicamos muito pouco à produção de conhecimento no Brasil e acho que em outras nações, né? Então, assim, não espanta que eles tenham as publicações que são tops, as publicações que são lidas no mundo inteiro. Realmente, leva tempo. Leva tempo e a gente... Bom, nós aqui abraçamos uma jornada dupla, porque nós temos que ainda que tomar conta aí dos pacientes. Alguns de nós estão até envolvidos até um pouco em gestão e ainda dedicar tempo à produção de conhecimento e, enfim, a publicações. Então, queria só destacar isso aí. Então, mas aí é o gancho da IMED, né? Esse tempo protegido a gente recebeu da IMED. São poucos as empresas que têm essa possibilidade. Então, existe um tempo que a gente está disponível para isso, graças Isso é um à iniciativa da paralelismo empresa. completo com a educação, né? E é como a gente falou lá no início, né? Como isso corre junto, né? Infelizmente são dois pilares muito importantes, mas que às vezes são subvalorizados, né? Aqui no Brasil, né? Porque realmente assim, a gente precisa de tempo e dedicação, né? Precisamos de tempo e dedicação. Isso não é assim simplesmente, então vai lá e vai lá e faz, não é? Mas que os resultados, e aí eu acho que puxando lá no começo que o Isla colocou, não é? Qual que é o impacto realmente que uma boa pesquisa, né? Uma resposta a uma pergunta possa ter realmente mudança nas nossas intervenções, não é, reais, e aí, obviamente, isso mudar aquilo que a gente faz e prestar um melhor serviço também para os nossos pacientes, né? Então, falaram tudo em relação à questão da importância da gestão do tempo. E eu acho que aí o núcleo tem esse papel, né? Do fato, ok, o caminho das pedras é esse, então isso é uma gestão, ajuda na gestão do tempo, por exemplo, né? Eu acho que isso que vocês estão colocando realmente já tem um papel ou uma importância nesse sentido, né? Então, não vai precisar alguém que queira fazer uma coisa
começar do zero, né? Como que eu faço isso? De repente vocês estão realmente aí para ajudar a orientar e facilitar, né? Gosto muito da palavra facilitador, né? Tanto na própria formação na educação, mas quanto em relação à pesquisa. Por isso que é uma orientações, né? Os orientadores Pesquisa. servem para isso, não que vamos fazer tudo por você. Não, vamos estar juntos, né? Estamos aqui caminhando ao lado de vocês para a gente realmente otimizar o tempo de cada um, e aí sim a gente conseguir desenvolver trabalhos que possam ser aí publicados e realmente ter depois aí impacto aí no mundo, quem sabe é isso que a gente quer também, não é? Eu acho que também, sabe, Tian, uma das coisas que é super legal é o Luiz, né, especificamente, tem umas ideias muito boas relacionadas às mídias sociais, Instagram. Então, o Instagram, né, nós temos um Instagram específico do grupo de pesquisa que está começando, né? Já tem algumas coisas e que está principalmente colocando os trabalhos do Alexandre Toledo, né, do Atol, que já trabalha nisso e já tem todas aquelas publicações. Porque uma das coiscoisas interessantes é que, às vezes, você está imerso numa empresa e você não sabe a produção científica que rola, que já aconteceu, que já contribuiu, tudo. Então, a gente, né, também tem que colocar essa ideia das redes sociais e abrir essa possibilidade, né, Luiz? O Luiz, inclusive, tão importante, ele foi um dos caras que mais lutou para a gente, né, desenvolver um símbolo específico. Não sei se você já notou, Tian, tem um símbolo específico, uma lupa. Luiz e Alexandre Toledo lutaram 25 tipos diferentes. E eu realmente admito que ficou muito legal. E a gente está criando essa identidade justamente para levar adiante. A gente, né, realmente aí começou um novo projeto, né, Parreira, de criar uma rede social com a identidade da IMED, com o brand da IMED. E foi uma luta realmente. A gente fez um trabalho bacana aí junto com o pessoal do marketing. Acho que a gente está fazendo uma parceria sensacional. Aí o Pedro, os caras são muito legais. Os caras são muito legais. Pedro, muito a bons. Danúbia, ideias ótimas. A Andréia estão ajudando bastante a gente aí nessa parte. E realmente, eu acho que não tem como a gente fazer um projeto como o que a gente está fazendo sem rede social. Eu acho que o que foi feito e o que está sendo feito tem que ser divulgado, entendeu? Até para a gente atrair mais gente. A gente realmente vai atuar como facilitador. Eu acho que quem vier de fora pode entrar nos projetos que a gente já está e pode trazer também a sua ideia totalmente externa e apresentar para a gente e debater com a gente como botar isso para frente, entendeu? A rede social, ela é uma abertura para pessoas entrarem de cabeça com a gente aí na pesquisa científica. Pessoas, inclusive, de fora da empresa. Se quem quiser trazer uma ideia, poxa, fique à vontade, venha até nós, acesse lá o nosso Linktree e fale com a gente via WhatsApp, pode falar com o Parreira, pode falar comigo, pode falar com a Atol. Nós estamos aqui super receptivos para acolher as ideias. Muito bom. Pensando nisso que vocês estão falando, e aí é isso também, né, da questão primeiro divulgar a existência, não é? Eu acho que para todo mundo saber, e acho que as redes, como vocês disseram, as pessoas têm que saber que existe esse caminho, que existe esse canal, que existe esse núcleo que está dedicado para isso, não é? Então, isso é uma forma de realmente captação e aí do pessoal começar a ter um sinergismo para as coisas começarem a acontecer, não é? Depois, do ponto de vista de método, de ajuda realmente a colocar essas ideias, esses trabalhos em andamento, que é esse apoio que vocês vão dar, estão dando aí ao longo do trabalho em si. E aí eu acho que a terceira pergunta, não é? Ou o terceiro ponto que eu coloco, pensando um pouco nessa questão da importância da comunicação e da divulgação, né? O que vocês têm achado, têm visto em relação e como que no mundo hoje a pesquisa científica, na verdade, é divulgada, né? Que também é uma coisa assim, fizemos, então que legal, tivemos uma ideia, juntamos, produzimos, fizemos, e aí, o que fazemos com isso, né? Como que isso chega, então, num nível mais maior, né, número de pessoas, para que realmente também isso possa ser compartilhado, partilhado, né? Não adianta nada disso. Sempre falo do ponto de vista de conhecimento ou de educação, não é a mesma coisa. Puxando a sardinha para o meu lado um pouco, né? Não sou eu dono do conhecimento, né? O que eu quero é que as pessoas
que a gente capacite, que as pessoas aprendam, que as pessoas se desenvolvam e elas apliquem isso no dia a dia. É isso que a gente quer replicar, né? Então, depois de tudo isso, juntado, assim, como que vocês veem as próprias revistas, acho que de décadas para cá também tem mudado um pouco isso, né? A própria forma de divulgação. Não sei se vocês quiserem Olha, comentar um pouco. eu vou falar um pouquinho disso aí. Bom, eu acho que na nossa rede social a gente vai ter que adequar a linguagem que a gente utiliza no nosso Instagram, nas nossas redes, para atingir um público cada vez maior. E acho que a gente tem que desengessar. Essa é a minha palavra, entendeu? Porque não adianta a gente fazer uma coisa extremamente rígida, uma coisa que não é atraente para um público jovem, para um público novo, que vem inclusive de uma outra geração que a nossa, né? Apesar de eu ser carequinha, mas eu já tenho 15 anos aí de formado, espero que ainda tenha uma aparência jovem, mas enfim. A questão é a seguinte, a gente tem que adequar a linguagem para essa nova geração de médicos que está chegando, tá? Eu ainda não sei exatamente como a gente vai fazer isso da melhor forma nas nossas redes, mas é uma vontade que eu tenho. Eu, inclusive, no meu curso, no Practice, que eu faço aqui no Hospital de Cidade Tiradentes, eu tenho um grupo de WhatsApp em que eu mando diversos artigos científicos para pessoas bem mais jovens do que eu, e eu uso uma técnica, que eu não sei se é certa ou se é errada, mas que eu acho que dá certo. Geralmente eu mando um meme com uma besteira e depois eu mando um artigo científico. Eu mando um meme e um artigo científico. E aí eu consigo, de certa forma, manter a atenção das pessoas muito maior, tá? Então, é uma técnica que eu faço, tá? E eu acho que dá certo. E eu acredito que dentro da nossa proposta aqui de divulgação de trabalho científico, acho que a gente vai ter que também achar um meio termo entre a informalidade, vamos dizer, da comunicação do dia de hoje e o rigor da pesquisa científica. Veja, eu acho, apesar de tudo, eu acho que não são duas coisas que são incompatíveis. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que demanda aí um pouquinho de inspiração da nossa parte, um pouco de, vamos dizer assim, bom humor, criatividade enfim, e paixão pela coisa, entendeu? Essa é a minha visão, tá? E eu espero que a gente consiga botar isso em prática aí. Vamos lá, né, Parreira? Você sabe que eu acho que a gente vive um mundo muito diferente. De falar assim, quando eu estava na faculdade, eu não vou falar quando é, não adianta. Não adianta. Eu não vou falar quando que é. Eu só vou dizer o seguinte, eu fiz faculdade no Paraná, né, em Curitiba. E se eu quisesse um artigo, eu tinha que buscar num negócio que chamava Index Médicos. O Index Médicos tinha volume mensal desse tamanho, assim, que você tinha que ler, assim, você pegava uma palavra lá, tipo hemorragia. Você lia em inglês todos os trabalhos publicados de hemorragia. Você escolhia, você ia no Index Médicos do outro ano, você fazia, tipo, demorava uma semana para você achar o negócio. Daí o que eu fazia? Não tinha essa revista. Eu tinha que pegar, fazer uma solicitação do paper, dar para a nossa bibliotecária lá, e ela mandava para a Bireme aqui em São Paulo que ia pedir. Então, um mês depois chegava os artigos científicos. Eu estava babando para ler aquele artigo científico. Estava babando, sabe? Chegava, eu lia, eu sublinhava cada palavra daquele artigo científico. Isso era uma realidade. Hoje, nós temos a facilidade de, num clique, você entrar em qualquer paper. Claro, você tem que pagar alguns. Aí vem, são revistas que muitas delas você não tem que pagar. Mas se você está, por exemplo, numa biblioteca de uma faculdade, se você tem acesso à BIREME, se tem acesso à biblioteca de periódicos da CAPES, enfim, você entra lá e consegue a informação na hora. Então, a pessoa, o estudante que eu estou falando, enquanto eu estou falando na aula, eu estou convidando o estudante a entrar no laptop dele para ver essa publicação em tempo real. Claro, até porque senão ele está usando o laptop para fazer outra coisa, né? Joguinho, o que for. Mas ele está usando aqui. Então, a divulgação hoje é muito rápida. É muito rápida. A informação, ela não tem limite. O chat GPT,
a inteligência artificial chegou no momento, cara, que a gente vai ter que incorporar essa tecnologia. Não tem jeito. E vai ser muito mais rápido. Entende? Então, nós vivemos um momento que esse é o problema que eu falei no começo. A gente tem o risco de entrar numa Idade Média. De volta. A gente vai acreditar no que o chat GPT falou. Ou no que está no Instagram daquele cara. Ou no que eu vi no Congresso. Você entendeu? Você não pode baixar a guarda. Fala, não. Qual é o método? Onde está a evidência que aquilo que ele está falando é verdade? Né? Isso daí eu devo ao meu professor, aos meus professores. Toda semana tinha que preparar o artigo científico. Daí a gente ia lá, eu preparava o artigo, apresentava o artigo, e daí todo mundo descascava o artigo. Pau, pau, pau. Falei, mas meu Deus do céu, o cara está publicado na JAMA. Como é que vocês vêm aqui e descascam o artigo? Ele falava para mim, nenhum artigo é perfeito. Não é artigo perfeito. É justamente essa discussão que vai fazer você entender o quanto você pode acreditar nessa informação. E é assim que a pesquisa anda, é assim que o conhecimento anda. Né? E por isso que o conhecimento muda. As verdades mudam aos poucos. Então, por mais que o método científico ele seja, vamos falar, difícil, ele é a base de tudo. Você tem que fazer essa análise e tudo mais. E isso eu vejo muitas. É difícil você pegar hoje estudantes que gostam disso. Né? Porque é muito fácil, a informação é fácil. Vai direto na conclusão do paper. Eu vi, um amigo meu mandou para mim um estudo uma vez, acabou o tratamento cirúrgico da apendicite aguda. Mandou lá. Um estudo publicado, acho que 5 anos atrás, num grupo sueco lá, que dava tratamento fazia o tratamento no operatório de apendicite aguda não complicado com antibióticos. E aí eu falei, óbvio que eu já tinha lido muito disso, né? E daí eu falei, cara, olha o método disso. E os resultados. Você não pode. Então existe um estudo de não inferioridade. Isso é um estudo de não inferioridade. Mas olha os números. Né? Isso se aplica? Não se aplica? Então, quando você vai lá e lê só a conclusão, cara, não é ali que você vai achar o que você precisa. Você vai achar no método e no resultado. Exatamente, a gente precisa manter esse senso, desculpa Luiz, rapidinho só, manter esse senso crítico, né, realmente também, não é? Crítico. Porque assim, claro, a gente está vivendo, claro, nessa era nova, nessa era digital, até como o Isola colocou aqui, né, nos comentários, assim, ó, algumas inteligências artificiais estão trazendo pesquisas com dados inventados, né, ele testou hoje, e já saiu uma matéria que fala em alucinações, né, do AI, quando se manda respostas criadas sem fundamentos, né? Então, acho que assim, a gente tem que manter ainda realmente o nosso senso crítico e a nossa capacidade realmente de nos dedicar um pouco mais de tempo também, às vezes, é ir um pouquinho mais a fundo, porque também não basta simplesmente ir lá e pular na conclusão. Por outro lado, como o Luiz disse, assim, a forma de divulgação depois dos resultados também pode de um lado também, acredito que possa ser feito de outra forma que seja mais direcionadas, vamos dizer assim, para a geração atual, a forma como a comunicação é feita. Né? Mas sempre atrás, acho que de qualquer forma, nós temos sempre olhar, como o Parreira disse, e aí não podemos nos descuidar disso, que é olhar as coisas para trás com rigor e olhar mesmo de uma forma crítica as coisas, e não simplesmente aceitar porque falaram assim, e é simplesmente isso, naquela mensagem telegráfica. Não é? Diz Luiz, desculpa aí. Exato. Não, exato. Imagina. É só que vocês estavam falando coisas aí que realmente me fizeram pensar. O ChatGPT, né, que hoje é essa inteligência artificial que está na moda e, enfim, que traz aí muitas informações, você lança a pergunta e imediatamente vem a resposta, né? Eu acho que o grande problema dele é o seguinte, você faz uma pergunta e o banco de dados dele é tudo aquilo que tem na rede social de uma maneira geral. Então, se tiver uma informação fake, mas tiver muito propagada, eventualmente vai ser isso que ele vai responder como resposta para você. Então, ele cai no mesmo problema de uma meta-análise que está baseada em estudos ruins. A meta-análise ela depende de que você tenha estudos de qualidade para que ela forneça um resultado de qualidade, né? E eu acho que é isso que acaba acontecendo. Agora, puxando o gancho aí do papo da inteligência artificial, eu acho que a gente está na beira de ter uma revolução na medicina que vai além de qualquer
nível de compreensão da nossa parte. Porque o que acontece? Eu acho que muitos estudos que vão sair no futuro, eles vão ser baseados em banco de dados. E isso até é uma coisa que a Já é IMED bem ela tem muito evidente. potencial para fazer. Entendeu? A gente vai ter bancos de dados enormes, como alguns países já possuem, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um banco de dados só de sinais vitais de pacientes de UTI gigantesco, e a partir daí ele usa a análise desses dados, a análise estatística dos dados para produzir resultado. Eu acho que muito do que vai ser produzido nos próximos anos vai ser feito dessa forma. E eu acho que os países que vão estar na frente, né, na linha de pesquisa no mundo, em todas as áreas, eu não estou nem falando só de medicina, não, vai ser exatamente quem produzir bancos de dados mais vastos, tá? E de melhor qualidade. E a partir daí fazer análise usando bioestatística ou estatística avançada para conseguir produzir resultados. Isso, exatamente. Propensity Score Eu Matching. acho que vai É o ser que por se aí. fala. Isso aí vai Propensity mudar Score o Matching. mundo. A medicina que a gente vê hoje, ela vai em grande parte ser questionada e a gente vai se surpreender muito com o que vai nascer daqui para frente, entendeu? Eu vejo que assim, é uma coisa muito, como eu posso dizer, instigante, né? Faz você sonhar com muita coisa, com um futuro brilhante, porém, a inteligência artificial, ela é um robô, né? Ela basicamente ela faz aquilo que ela está programada para fazer. Ela não faz um julgamento moral, Exato. ela não pensa como um ser humano enfim, que vê o lado do paciente, que vê os sentimentos e tal. E então, ela em mãos erradas, ela pode produzir muito dano. Em mãos certas e que entendem exatamente aquilo que está sendo feito, elas podem produzir uma revolução. Muito bem, é isso aí, Luiz. Entendeu? Concordo plenamente, muito bom. Só um último comentário aqui da Márcia. Olha, acho que esses jovens precisam ser apresentados pesquisa de forma que não perca a robustez. Isso é viável, extremamente necessária, né? Realmente. Olha, já infelizmente estamos já aqui no limite do tempo, Parreira e Luiz. Olha quanto que a gente podia aí continuar conversando, esse bate-papo muito legal. Infelizmente o Alexandre teve realmente um problema de acesso. Já tentamos do nosso background aqui, back office técnico, tentar resolver, mas ele não conseguiu entrar, mas ele participou aqui de toda a live, seguindo aqui, e todos, qualquer um que queira entrar em contato, por favor, é só contactar o Parreira, ou o Luiz, ou o Alexandre Toledo, tá bom? E o que ele diz aqui, vou terminar aqui com o comentário que o Alexandre colocou aqui, né? O que mais queremos nessa live realmente é fazer todos os integrantes do IMED nos conhecerem o núcleo de pesquisa científica da IMED e terem fácil acesso. Então, fácil acesso, contactem-vos para começarmos a fazer trabalhos, e é isso, produzir junto bastante conhecimento, né? E é isso que a gente quer, e agradeço muito a participação aí de todos que estiveram aqui na live. Veja que o tempo passa super rápido, não é? Realmente, esperemos que numa próxima o Alexandre possa estar presente realmente aí para também bater um papo e conversar e expor toda a experiência dele, mas independentemente disso, mandem mensagem, entrem em contato com o núcleo de pesquisa científica da IMED, que eles estarão ali à disposição para vocês, super abertos para conversar e para trabalharmos juntos, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Parreira. Boa noite. Deixa eu final. Deixa o Fala, pode Instagram, falar. Manda aí o deixa o Insta Instagram, Luiz. do núcleo, Luiz. Então, é o @pesquisa científica IMED, tá? Fiquem à vontade aí para entrar em contato conosco. Nós queremos ideias novas, queremos pessoas novas e queremos que todos colaborem aí. Deixo aqui um recado notadamente aí para o pessoal da coordenação, dos coordenadores do IMED Group, tá? E para também pessoas externas à empresa, mas que queiram entrar nessa aventura aí com a gente, que é produzir conhecimento. E vou aproveitar aqui também só para deixar o pedido de desculpa aí do nosso querido Alexandre Toledo, Atol, que infelizmente não pôde entrar, mas que tenho certeza que ficou muito chateado com isso
E gostaria de ter entrado aí com a gente e ter participado desse bate-papo aí muito legal com o Ricardo Cheng e com meu colega de departamento aí, o Parreira. Muito obrigado a todos aí que prestaram atenção e que participaram. Obrigado. Boa noite, Obrigado a gente. Boa todos. noite. Até mais. Tchau. Até a próxima. Tchau. Luiz falou tudo, não sobrou nada, hein, Luiz? Valeu. Tchau, tchau. Foi Vamos ter perfeito, perfeito. novas lives aí Perfeito. com o Abraço, departamento obrigado. científico. Fiquem tranquilos. Boa Abraço. noite. Tchau, tchau. Legal. Tchau, tchau.